Continuamos o nosso programa desta terça-feira. Carnaval, viu? Ainda tem muita gente que ainda está aí pelo meio do mundo, que está aí nos alpendres da vida, aproveitando sua praia, sua casa de praias, naquele esqueminha de churrasco, né, Vonúvio? E tem gente que está realmente indo para a folia, porque apesar do cancelamento do carnaval público, estão tendo muitas festas privadas. Muita gente resolveu se organizar aí em vários municípios do Rio Grande do Norte com festas privadas, com muita gente, com muitas atrações, aglomeração, a gente viu ali, estamos ainda em pandemia, mas a questão é que com a vacina não existe mais o argumento em relação à questão econômica. Para parar, realmente, é difícil, viu, Vonúvio? A gente nem temos números para isso. Apesar de ainda existir riscos, apesar do vírus ainda estar aí, apesar do índice de população vacinada ainda não ser o ideal. Mas é isso. A tendência é continuar a campanha de vacinação para aumentar o índice, para estarmos em situações seguras, mas eu creio que daqui em diante a pandemia vai ser assim que vai funcionar. Dada como acabada, mas todas as atividades acontecendo, apesar do risco, mas todas as atividades econômicas acontecendo e seguindo aí a vida, realmente, normalmente. Quem quiser se proteger mais, vai ser uma decisão aí de cada um, mas por parte dos governos não existe mais o argumento, os números, os índices para parar nada, vida continua. Acho que ainda vamos ver algumas vezes alguns ciclos aí de números maiores, redução de números de infecções, de internações, mas tudo controlado graças à vacina. E vamos seguindo aí até chegarmos no índice que a gente tira as máscaras e pode viver mais tranquilamente. Esse é o resumo do carnaval, que eu acho que pode dizer. Festa privada, risco ainda existe, mas questão econômica não pode mais parar, principalmente diante da vacinação. E por causa da vacinação, viu, Carol? Sem a vacina, a gente não estaria no atual momento, né? Mesmo com as coisas tentando voltar, a vacina deu uma segurada ali, é muito importante. E, claro, a gente vai ter que conviver com esta doença, vai ter que aprender a dar um passo de cada vez, mas com muita segurança. Exatamente, Vonúvio. Tem notícia sobre a guerra, esse conflito que vem acontecendo mundialmente. Pois é, Carol. A cada dia a gente tentando compreender mais sobre esta guerra lá na Rússia, com a Ucrânia, e que acaba interferindo, sim, aqui no nosso país. A guerra que acontece lá do outro lado do mundo pode ter consequências no Brasil. O cenário de inflação que já compromete o poder de compra do brasileiro pode se agravar, principalmente se o conflito do leste europeu envolvendo Rússia e Ucrânia se estender, interferindo diretamente no preço de algumas matérias-primas. O início da invasão da Ucrânia pela Rússia derrubou as bolsas de valores, mas os efeitos de uma guerra travada no leste europeu têm efeitos que são sentidos pela população de todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Além do cenário de instabilidade para a economia mundial que provoca alterações, por exemplo, no preço do barril do petróleo, que influencia diretamente no valor do combustível, que tende a aumentar, há também alterações em outras commodities, como o trigo e seus derivados. Por isso, a ida ao supermercado tende a ficar mais cara, sobretudo se o consumo for do pãozinho ou até do macarrão. O problema principal é a duração desse conflito, porque se ele ficar restrito à Ucrânia e se ele for resolvido em um prazo curto, não haverá grandes impactos. Mas se ele tiver uma duração maior e eventualmente se estender para outros países, aí, na verdade, assim, nós chegamos a um ponto que as consequências serão imprevisíveis. A preocupação é com a duração da guerra, que impacta sobre os valores dessas commodities citadas. No caso do trigo, o Brasil é altamente dependente da importação e a Rússia está entre os maiores exportadores, com 13% na participação do mercado. Tá aí, muita coisa acontecendo
no mundo, né? A gente pensou que ia se livrar, já estava perto de se livrar da pandemia, agora essa tensão acontecendo em todo o mundo. E a gente vai conversar mais detalhadamente sobre este assunto na próxima sexta-feira. A gente vai trazer aqui um professor, um especialista em política internacional, que vai conversar com a gente sobre todo esse conflito e o que é que o Brasil, o que é que o Nordeste, Rio Grande do Norte e a gente aqui no meio do sertão tem a ver com tudo isso, porque incide sim diretamente aí na vida de todo mundo, direta ou indiretamente na vida de todo o mundo, de todo o planeta. A gente vai detalhar melhor. Vamos voltar a conversar com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, o Babá Pereira, está aqui com a gente. No comecinho do bloco, prefeito, a gente falou sobre essa questão do carnaval, da pandemia, de medidas econômicas, da vacinação. Como é que o senhor está vendo esse atual momento da pandemia, esse cancelamento de festas públicas por muitos municípios, inclusive os municípios que têm festejos de carnaval aqui, dos mais tradicionais aqui no Rio Grande do Norte, né, como Macau, Areia Branca, Natal, também Apodi, muitos municípios cancelando as festas públicas, mas a manutenção de eventos privados. Qual é a opinião do senhor sobre isso? Nós acreditamos, inclusive, ouvindo essa semana o pessoal da OMS, né, que tudo indica que agora, depois do Carnaval, vai deixar de existir a pandemia e sim vai ser uma epidemia, né? Isso vai ser tratado como epidemia. Na época que foram cancelados os carnavais, realmente estava aquela onda muito forte, não é? E todo mundo vacinado, graças a Deus. Acho que os municípios eles têm feito um trabalho importantíssimo nessa vacinação. As equipes que vacinam aí há mais de 50 anos nos municípios têm conseguido avançar muito nessa questão, e a vacinação ela é fundamental, ela é importantíssima para que nós possamos sair dessa pandemia, né? E acredito que em breve, muito em breve, nós estaremos saindo dela. Sabemos que o Carnaval foi cancelado na maioria em quase todo o estado, pelo poder público, até porque na época estava naquele pico muito grande e tem que ter um planejamento para se fazer um carnaval, né? E não sabíamos quando ia diminuir o pico, né? Que graças a Deus hoje ele está bastante baixo, né? E esperamos que se concretize, em breve nós possamos sair dessa pandemia. Prefeito, o que os gestores, na observação do senhor como representante da FEMURNE, o que eles aprenderam ao longo desse tempo, politicamente, quando se fala em questões relacionadas à saúde, à economia, até mesmo à educação, frente a essa dificuldade, todas essas dificuldades causadas aí pela pandemia? Os municípios, os gestores, eles, todos nós tivemos um momento que a gente nunca tinha passado, tanto enquanto pessoa quanto enquanto político, gestor. E foi um aprendizado muito grande, não é? Muitas coisas apareceram, por exemplo, esse tipo de entrevista que nós estamos fazendo aqui, não é? O Skype, a tecnologia, ela ajudou muito nessa pandemia, as aulas, não é? A questão de saúde também, as equipes elas ficaram mais juntas, elas tiveram um papel fundamental nessa luta contra a pandemia. Então, eu acredito que os municípios eles saem mais fortes, né? Eles saem com mais uma experiência muito maior depois de passar por essa pandemia. Então, os gestores eles conseguiram aí, durante esse período, né, vacinar, conseguiram cuidar da saúde da nossa população. Parcerias importantes com o governo federal foram feitas para que isso pudesse amenizar essa situação. E eu sei que houve um prejuízo muito grande, né, de vidas que foram perdidas. A educação também passou muito tempo aí sem ter uma qualidade presencial de ensino. Isso foi bastante ruim, mas nós vamos correr atrás, se Deus quiser, nós vamos conseguir recuperar esse tempo perdido. A gestão da pandemia por parte do governo federal, na opinião do senhor, foi positiva para os municípios do Brasil? Acredito que sim. Primeiro, destinou uma quantidade de recursos para os municípios e a vacina, né? A vacina, ela veio e os municípios vacinaram as suas equipes rapidamente em todos os lugares, porque tem município, por exemplo, o meu município, São Tomé, tem comunidades rurais que ficam a 30, 40 quilômetros da sede, pessoas que
que residem lá em regiões de serra, e as nossas equipes foram até lá, né? E eu acredito que tanto a vacina quanto o recurso que o governo federal destinou para os municípios foi muito importante, não só para os municípios, o auxílio emergencial, como o auxílio que deu às empresas, né? As empresas que tiveram também ajuda do governo federal. Então, foi um conjunto de ações que o governo federal fez que ajudou muito os municípios nessa pandemia. O que é que vem pela frente aí, hein, prefeito? A gente está notando realmente uma diminuição nos casos, essa adaptação que todos precisam ter para conviver com esta doença, os cuidados que todos devem seguir. O que é que vem aí pela frente? Quais são os principais desafios aí dos gestores? Eu acredito que com a saída da pandemia, a população também ela está aflita com relação a isso. As pessoas que são acostumadas a se relacionarem, a viajarem, a participarem de festas. Então, todo mundo muito aflito aí, há muito tempo sem ter uma vida voltada à vida normal. Então, acredito que, voltando à normalidade, as coisas tendem a melhorar. Como eu falei, muitos aprendizados foram tirados desta pandemia. Então, o mundo hoje, o Brasil, o nosso estado hoje não será o mesmo, né? Diante da pandemia. Umas coisas novas vieram para inovar, né, principalmente tecnologia, e acredito que vai ser muito bom esse período agora, quando acabar a pandemia, para todos, né? Esperamos que a economia também reaja, está reagindo já, volta a crescer, para que todos possam ter uma qualidade de vida melhor nos municípios, nos estados, no nosso país. Quero mandar um alô aqui para João, diretor da UPA do BH, e toda a equipe sempre ligados aqui com a gente. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco a gente fala sobre eleições, política eleitoral, política partidária. Daqui a pouquinho a gente volta.